Agora vamos para uma outra parte da estatística. Desvio padrão, coeficiente de variação e variância. Vamos começar com o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida usada para medir o grau de variação de conjuntos de elementos, e ele possui duas fórmulas. A primeira fórmula é aplicada quando se calcula o desvio padrão de uma população inteira. E a segunda é usada quando se calcula o desvio padrão de uma amostra. Para melhor entendimento, vamos para um exemplo. 5 estudantes que cursam biotecnologia fizeram uma prova sobre titulação e precisam descobrir o desvio padrão considerando-se uma população. Sabemos até agora que o primeiro aluno tirou 8, o segundo 5, o terceiro 9, o quarto 6 e o quinto 7. Então, a fórmula que vamos usar é o que considera a população. Primeiro, vamos fazer o cálculo da média, que seria a soma das notas divididos por 5, porque é o número de termos. A soma dá 35 divididos por 5, ou seja, o resultado é 7. E com isso, nós vamos jogar na fórmula do desvio padrão. Na fórmula do desvio padrão, é o valor, ou seja, cada nota menos a média elevado ao quadrado. Isso estará entre parênteses. E cada resultado será somado com os outros valores. Como mostrado, abre parênteses, 8 menos 7, fecha parênteses, elevado ao quadrado. O 7 é a média, o 8 é a nota do aluno de biotecnologia. E segue assim. Tudo isso divididos pelo número de termos, considerando que é uma população, ou seja, 5. Essa divisão está dentro de uma raiz quadrada. Aí é só fazer a continha. Nesse caso, primeiro parênteses, ou seja, 8 menos 7 ao quadrado, 5 menos 7 ao quadrado, 9 menos 7 ao quadrado, 6 menos 7 ao quadrado, 7 menos 7 ao quadrado. O resultado da subtração ao quadrado será, respectivamente, 1 mais 4 mais 4 mais 1 mais 0, ou seja, essa resolução da subtração que logo depois foi elevado a 2. Essa soma dá igual a 10, divididos por 5, que é igual a 2. E a raiz quadrada de 2 é de aproximadamente 1,41. Uma pergunta que pode surgir é: o desvio padrão calculado é grande ou é pequeno? Essa questão é relevante, por exemplo, na avaliação da precisão de métodos. Para isso, é utilizado o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é interpretado como a variabilidade dos dados em relação à média. Quanto menor o coeficiente de variação, mais homogêneo o conjunto de dados. E o resultado dele é adimensional, ou seja, o número puro. Ou seja, não há necessidade de colocar nada do lado dele, diferente como é utilizado na química, como metros cúbicos, litros, mol, gramas. Um coeficiente de variação é considerado baixo, indicando um conjunto de dados razoavelmente homogêneo quando for menor ou igual a 25%. Mas esse padrão varia de acordo com a aplicação. Por exemplo, em medidas vitais como batimento cardíaco e temperatura corporal, espera-se um coeficiente de variação muito menor do que 25%. Para que os dados sejam considerados homogêneos. Agora vamos para um exemplo para um melhor entendimento. Em uma determinada região, um grupo de moradores foram analisados a partir da sua idade em anos e altura em metros. E a pesquisa tinha como objetivo comparar a dispersão em termos relativos em torno da média dos dois conjuntos de dados, a fim de verificar qual deles é o mais homogêneo. A média da idade das pessoas é de 41,6 e o desvio padrão de 0,82. A média da altura das pessoas é de 1,67 e o desvio padrão de 0,2. Agora vamos fazer o cálculo do coeficiente de variação da idade. A fórmula é: coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média vezes 100.
Então, colocando os dados e fazendo o cálculo, temos que o coeficiente de variação da idade das pessoas dessa região é de 1,97%. E fazer o mesmo procedimento para a altura, porém com dados diferentes, ou seja, a média é de 1,67 e o desvio padrão é de 0,2. O resultado é de 11,9%. Como o coeficiente de variação da idade foi menor que o coeficiente de variação da altura, pode-se afirmar que os dados relativos à idade são mais homogêneos que os dados da altura. Agora nós vamos falar sobre a variância. A variância é uma medida de dispersão estatística, indicando o quão longe, em geral, os seus valores se encontram do valor esperado, sendo utilizada para verificar o distanciamento da média que os dados de um conjunto mostram. Vamos para um exemplo. Em uma situação onde deseja saber a média de produção de cada funcionário por dia, cada funcionário fez seu registro, como pode ser observado. Se fosse realizar uma média aritmética, observaríamos que o funcionário B produz em média 12,8 peças por dia. Porém, em um dia ele produziu 16 e no outro 10 peças. Bom, há uma variação entre a produção de cada funcionário. Como estamos analisando todos os valores de cada funcionário e não apenas uma amostra, trata-se do cálculo da variância populacional, onde x é o valor menos a média elevado ao quadrado, mais x2 menos a média elevado ao quadrado, ou seja, x2 seria o valor 2, e assim por diante, divididos por n, que é o número de dados do conjunto. Se fosse variância amostral, seria a mesma estrutura, porém n menos 1. Primeiro, vamos tirar a média aritmética dos funcionários, ou seja, a soma das quantidades de peças que eles fazem por dia, divididos por 5. A variância será feita para cada funcionário individualmente. Vamos fazer do funcionário A. Vamos usar o valor de peças produzidas a cada dia da semana menos a média da semana elevado ao quadrado. Ou seja, na segunda-feira foram produzidas 10 peças, ou seja, vai ser 10 menos 10, que é a média, elevado ao quadrado. Na terça foram 9, 9 menos 10 elevado ao quadrado. Tudo isso divididos por 5, seriam os 5 dias da semana. Realizando a subtração da quantidade de peças produzidas menos a média, temos a seguinte sequência: 0, menos 1, 1, 2 e menos 2. Tudo isso vai ser elevado ao quadrado, posteriormente somado. A soma dá 10, que será dividido por 5, que é igual a 2. Realizando também para os outros funcionários, temos os seguintes desvios padrões: 5,36, 1,84 e 6,0, respectivamente para o funcionário B, C e D. A produção diária do funcionário C é mais uniforme do que as dos demais funcionários, e a produção do funcionário D é a mais desigual. Quanto maior for a variância, mais distante da média estarão os valores. E quanto menor for a variância, mais próximos os valores estarão da média. Mas, em algumas situações, os valores da variância podem não ser suficientes, pois essa é uma medida de dispersão muito influenciada por valores que estão muito distantes da média. Uma alternativa é o desvio padrão. Agora vamos fazer o cálculo do desvio padrão de cada funcionário. Mas desta vez vai ser bem simples. É só a raiz quadrada do valor da variância. Fazendo o cálculo para cada um deles, temos esses resultados. Podemos ver a utilização do desvio padrão na apresentação da média aritmética, informando quão confiável é esse valor, no qual ficaria
Então, ficaria assim a média de cada funcionário. Funcionário A, 10,0 mais ou menos 1,41 peças por dia. Funcionário B, 12,8 mais ou menos 2,32 peças por dia. Funcionário C, 10,4 mais ou menos 1,36 peças por dia. Funcionário D, 11,0 mais ou menos 2,45 peças por dia. Ou seja, quer dizer que a cada dia pode sofrer uma variação para mais ou para menos. Ou seja, no funcionário A, ele pode produzir por dia 10 peças ou 8,59 peças, ou também 11,41.